Olá, seja bem-vindo ao canal Bíblia Explicada. Hoje vamos estudar juntos a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, uma carta profunda, pessoal e cheia de ensinamentos eternos. A segunda carta de Paulo aos Coríntios. Explicada: fraqueza, fé e autoridade. Neste vídeo, você vai entender os 13 capítulos da segunda carta aos Coríntios. Paulo abre o coração e revela o que significa ser um verdadeiro servo de Cristo, o consolo de Deus, o valor do sofrimento, a autoridade apostólica, a reconciliação com Deus, o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Assista até o fim e descubra lições que transformam a vida. A segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma das mais pessoais e emocionais de todas as suas cartas. Escrita por volta do ano 56 depois de Cristo, provavelmente na Macedônia, ela é uma resposta direta a uma situação delicada. A igreja de Corinto havia posto em dúvida a autoridade apostólica de Paulo, influenciada por líderes que se apresentavam como superapóstolos, orgulhosos, eloquentes e influenciados pela cultura grega da aparência e do sucesso. Paulo havia feito uma visita dolorosa a Corinto, confrontando pecados graves. Depois, enviou uma carta dura, hoje perdida, seguida por essa segunda carta registrada no Novo Testamento. O apóstolo agora escreve com profunda vulnerabilidade, mas também com autoridade espiritual, expondo seu sofrimento, seu amor e sua verdadeira identidade como servo de Cristo. Corinto era uma cidade rica, estratégica e influente, mas também profundamente marcada pelo orgulho, pela cultura grega e pela imoralidade. Paulo já havia escrito uma carta anterior aos Coríntios, a que chamamos de Primeira Coríntios, tratando de problemas sérios na igreja. Porém, após uma visita difícil, Paulo é questionado. Líderes arrogantes o acusam de ser fraco, pouco eloquente e de sofrer demais para ser um verdadeiro apóstolo. É neste cenário que ele escreve esta carta, abrindo o coração como nunca antes. Mensagens principais da carta: a força que vem da fraqueza, o valor do ministério autêntico, a importância do perdão e da reconciliação, a nova aliança em Cristo, a generosidade como fruto da fé, defesa do verdadeiro apostolado. A segunda carta de Paulo aos Coríntios é, sem dúvida, uma das mais emocionantes, íntimas e humanas de todo o Novo Testamento. Ela nasce de um momento delicado. Paulo escreve a uma igreja que ele mesmo ajudou a fundar, mas que agora questionava sua autoridade. Influenciados por líderes altivos e retóricos, os coríntios começaram a olhar para Paulo com desconfiança. Ele sofria demais, era simples demais, e seu discurso não se encaixava no padrão do prestígio e da aparência. Mas Paulo não responde com amargura. Ele escreve com o coração, uma carta cheia de lágrimas, conselhos e revelações espirituais profundas. Ele começa revelando que o sofrimento faz parte da caminhada cristã. Deus é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Quando passamos por tribulações, não é porque Deus nos abandonou, mas porque Ele quer nos usar para consolar outros. A carta também fala sobre perdão. Paulo clama para que os irmãos restituam aquele que errou e se arrependeu. A disciplina deve ter fim quando o arrependimento é verdadeiro. O objetivo sempre é restaurar, nunca excluir por vaidade. Ele compara a antiga aliança da lei com a nova aliança do Espírito. Agora, em Cristo, somos transformados de glória em glória. Não é a letra que nos guia, mas o Espírito que nos vivifica. O véu foi retirado. Podemos ver a glória de Deus com liberdade. Paulo se descreve como um vaso de barro que carrega um tesouro incalculável, o Evangelho. Ele reconhece suas fragilidades, suas dores, suas perseguições, mas afirma que, mesmo abatido, nunca está destruído. Sua força não está nele mesmo, está em Deus. Uma das declarações mais poderosas da carta é que agora somos embaixadores de Cristo. Deus confiou a nós o ministério da reconciliação. Através de Jesus,
o mundo foi reconciliado com o Pai. E agora, nós temos a missão de transmitir essa paz. Paulo também faz um apelo à santidade. Ele mostra que a verdadeira marca de um servo de Deus não é a fama, mas a fidelidade em meio às adversidades. Aprovados por Deus são os que suportam tribulações com paciência, pureza, amor e verdade. Um momento marcante da carta é quando Paulo compartilha sua alegria ao saber que os coríntios haviam se arrependido. Ele havia escrito uma carta anterior, dura, e teve medo de tê-los entristecido. Mas ao receber notícias de que eles se quebrantaram, seu coração se enche de consolo. Ele também trata sobre generosidade. Usa o exemplo das igrejas da Macedônia, que, mesmo em extrema pobreza, foram abundantes em generosidade. Paulo mostra que dar com alegria é uma expressão de fé e maturidade espiritual. E, em um tom firme, mas cheio de amor, ele defende seu ministério. Paulo não se envergonha de dizer que sofreu, que apanhou, que naufragou, que passou fome. Pelo contrário, ele se orgulha das suas fraquezas, pois nelas se manifesta o poder de Deus. Ele compartilha uma experiência profunda. Foi arrebatado ao terceiro céu, mas também recebeu um espinho na carne para que não se exaltasse. E quando pediu que Deus o livrasse, ouviu: Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E é essa a grande lição da carta. A força do cristão está na dependência de Deus, não em sua aparência. O verdadeiro apóstolo não é o que fala bonito ou impressiona, é aquele que ama, serve, suporta e permanece fiel até o fim. A segunda carta aos Coríntios é o grito de um coração sincero, um convite à reconciliação com Deus, à humildade, à fé corajosa e à entrega sem reservas. Que essa mensagem transforme nosso modo de ver o sofrimento, de lidar com a fraqueza e de viver a fé com autenticidade. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém. Curta, comente e inscreva-se no canal Bíblia Explicada e ative o sininho para não perder nada. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com você.